a parábola mostra que até o dia da colheita, joio e trigo vão crescer lado a lado. O perigo, ele não está assim claramente no que é muito diferente, muito escandaloso, mas naquilo que é sutil, naquilo que é quase igual. Jesus disse que é para deixar os dois crescerem juntos. E é por isso que a palavra de Deus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que não é para mexer no joio. O Senhor vai saber lidar com ele. E nós não sabemos, de algum momento no tempo de Deus, ele age com cada um. Não querer sentar no trono de Deus para julgar, para sentenciar. Eu acho que precisa disciplina para alguns casos e a igreja tem essa condição. Então assim, você pode falar mal de Cristo para a pessoa que ela não reage, mas se você falar mal da denominação dela, ela parece um cão raivoso. Nós não somos caçadores de pecado. Nós somos pregadores do Evangelho e o Senhor vai julgar aqueles que fizerem o seu comportamento ser hipócrita. Nossa esperança está em Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Nós estamos seguindo nossa temporada sobre as parábolas de Jesus, histórias contadas há 2000 anos, mas que continuam falando diretamente ao coração humano. Hoje nós vamos começar com uma parábola extremamente atual, porque ela fala sobre a hipocrisia humana e também sobre a aparência e a realidade. A parábola do joio e do trigo. E para conversar conosco sobre esse tema, nós recebemos dois amigos e preletores da PIB de Londrina, Pedro Medeiros e Tiago Ruiz. Queremos recebê-los com muito carinho. Pastor, muito obrigado pelo convite e é sempre um privilégio, uma alegria para nós, né, Tiago? Estarmos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Verdade. Olá, pastor Glênio, meu irmão e amigo Pedro, estimados espectadores, muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui. Pois é, a parábola de hoje, do joio e do trigo, está registrada em Mateus, capítulo 13. O trigo era a planta desejada, cultivada para produzir alimento. O joio era uma erva daninha muito parecida com o trigo. E durante boa parte do seu crescimento ela era quase igual. No início era praticamente impossível distinguir uma da outra. E é justamente essa semelhança que torna a parábola tão relevante. Jesus usa essa imagem para falar sobre algo que continua acontecendo nos dias atuais. Pegue o seu café e venha refletir conosco e já já nós voltamos. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi,
o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, ele escreveu: a igreja visível nunca será perfeitamente pura deste lado da eternidade. Essa afirmação parece surpreendente, mas é exatamente o que Jesus ensina nesta parábola. Pedro, eu gostaria que você fizesse uma leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos de 24 a 30. Por favor, Pedro. Tá bom. A palavra diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos completar isso aí, Tiago, Vamos, nos versículos ali de 36 a 43. vamos lá. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a eles os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos das trevas, os filhos do maligno. E o inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A parábola mostra que até o dia da colheita, joio e trigo vão crescer lado a lado. Pedro, por que Jesus escolhe justamente essa figura do joio, que é algo tão parecido com o trigo, para explicar a realidade do reino? É interessante porque Jesus ele não escolhe uma erva assim que é obviamente diferente, que é claramente feia ou venenosa, mas ele escolhe algo que parece muito trigo, né? A gente vê que o perigo, ele não está assim claramente no que é muito diferente, muito escandaloso, mas naquilo que é sutil, naquilo que é quase igual. Uma fé que ela pode imitar, mas sem transformação, uma falsa fé, uma presença que ocupa espaço, mas sem pertencimento. E algumas características do joio e do trigo que eu acho muito interessante,
que mostra que realmente a palavra de Deus é perfeita e que nada aqui é à toa, né? Essa questão da escolha do joio e do trigo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para as características do trigo, conforme ele amadurece, ele se curva por conta do peso dos frutos que ele dá, e a sua raiz ela se solta do campo. E quando nós olhamos para o campo aqui, é o mundo, que conforme o Tiago leu aqui na explicação. Então, é alguém que é amadurecido no Senhor, que se é prostrado diante do Senhor, e por conta do peso dos frutos, ele se solta do mundo, né? Ele é desapegado ao mundo, sendo mais fácil de ser colhido e alimentando o próximo. Agora, o joio, se você for ver nessa questão da agricultura, né, ele mesmo com o tempo, ele continua firme de pé, ele se nega a se dobrar, a se curvar. Ele não se dobra e é grudado na terra. E ele é fincado, a raiz dele está fincada no mundo, está fincada no campo, e ele é mais difícil de ser colhido e ele é tóxico, né? Então, como a palavra de Deus é perfeita, né? E é por isso que a palavra de Deus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pois é. E aí, Tiago? Muitas pessoas imaginam que a presença da hipocrisia ou da incoerência no meio da igreja, dos cristãos, é uma prova contra o evangelho. O que essa parábola ensina assim sobre essa expectativa? Jesus é muito claro em dizer que o lugar do joio é também na igreja. Pois é. Não só do trigo, não só dos filhos, mas como Pedro disse, o joio que é xoxo, vazio, ele não tem a vida de Cristo, e o trigo que é o nascido de novo, aquele que foi regenerado, que crê no Filho, que crê em Jesus, ambos caminham dentro da igreja visível. É óbvio que a igreja de Cristo é invisível, somente os filhos, só o trigo realmente pertence. Mas dentro da comunidade, de toda a comunidade, há joio, há trigo, e Jesus disse que é para deixar os dois crescerem juntos. Essa acepção não pertence a nós, né? Esse juízo cabe a Deus no período da colheita. Até no ministério de Jesus, né, nós temos lá um joiozinho bastante sério, que foi o Judas. A Bíblia claramente diz que ele era filho do maligno. Estava entre os discípulos. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um belíssimo escritor, um médico e um expositor da palavra de Deus, ele diz que o maior perigo para a igreja não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que se infiltra silenciosamente dentro dela, dentro da igreja. E Jesus não demonstra surpresa com isso, não, né? Com a existência do joio. Na verdade, ele ensina que essa realidade vai permanecer até o fim. O que vocês pensam disso aqui? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quando nós olhamos as parábolas, muitas delas trazem alguns aspectos, por exemplo, de servos, de pessoas que eram trabalhadores da vinha e etc. E aí você olha e fala, não, mas parece que Jesus usa exemplos de pessoas que têm um interesse ali no Senhor, que são servos, que são filhos, etc. Mas eu entendo, quando a gente olha para a parábola do joio e do trigo, que são pessoas que com os seus lábios confessam ao Senhor, mas que ainda não tiveram uma experiência de um novo nascimento, de uma regeneração. E eu acho que o fato de Jesus nos mostrar claramente que essa separação entre o trigo e o joio, que geralmente só se dá na fase mais amadurecida, é Ele quem vai fazer, e não cabe a nós, é para colocar o nosso ego no nosso lugar. Porque muitas vezes nós queremos fazer julgamentos precipitados, nós queremos apontar o dedo para as pessoas, dizendo que esse não é trigo, esse é joio, esse não é regenerado, olhando para a experiência da pessoa, mas é o Senhor que trabalha com cada um tem a sua experiência com o Senhor ele vai trabalhar na vida dos seus,
e não cabe a nós querer fazer essa separação entre o joio e o trigo. É claro que a palavra de Deus nos chama a praticar a disciplina bíblica com zelo, com graça, mas essa separação entre o joio e o trigo, ela é exclusivamente do Senhor e cabe a Ele, não cabe a nós. Eu acredito que isso é um motivo de nós nos colocarmos no nosso lugar, pastor, né, Tiago? As multidões também seguiam Jesus. E a gente sabe que nem todo aquele que está na multidão realmente teve intimidade com Jesus. Mas não nos cabe, de fato, o julgamento até a volta de Jesus. Esse momento, até o fim, há oportunidade para arrependimento. Então nós não temos que julgar. E se houver uma circunstância dentro da igreja em que o homem pode decepcionar, nós temos que lembrar que os nossos olhos têm que estar voltados a Jesus, a Cristo. Então, se expectativas também são guardadas num pastor, num líder, esse foco está errado. Vai ter frustração, né? Sem sombra de dúvida. Pois é, nós vamos ter que correr um pouquinho, porque no próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Já que nós vamos voltar. Me espera que vamos continuar. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Estamos voltando aqui para o nosso momento de segundo bloco. Veja uma das partes mais interessantes desta parábola. O que acontece quando os servos oferecem uma solução imediata? Eles querem que vamos arrancar o joio? O senhor quer que a gente arranque o joio? Mas o dono do campo, ele responde: não, para que ao separar o joio do trigo, não arranque também o trigo junto. Jesus está ensinando algo aqui muito importante sobre o tempo de Deus. Nós não podemos fazer uma questão assim rapidamente. Vivemos dias marcados pela pressa, né? Queremos respostas imediatas, rápidas. Queremos julgamentos logo. Queremos conclusões rapidíssimas. Mas Deus trabalha segundo a sua sabedoria e soberania, segundo o seu tempo, o seu kairos e não o seu cronos, o nosso cronos. O Senhor conhece perfeitamente aqueles que lhe pertencem e haverá um determinado tempo para a separação definitiva. Então, Tiago, o que essa resposta do dono do campo nos ensina sobre o tempo de Deus? Eu vou ler aqui, segundo a Pedro 3, 8 e 9, que é muito exemplificativo.
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nosso tempo não é o tempo de Deus. E esse tempo para o crescimento do joio e trigo e do julgamento dele é um tempo que nós, como comunidade, também aprendemos ao deixar de julgar, ver algumas vidas desenvolverem em santidade, chegarem ao arrependimento, se transformarem. E nós não sabemos, de algum momento, no tempo de Deus, ele age com cada um. Então, quem só de fato sabe quem é joio, quem é trigo, é o nosso Senhor. E uma vez uma pessoa disse, fulano prega lá na sua igreja. Eu digo, pera, eu não tenho igreja. Não faz essa afirmação porque a igreja é de Jesus. Mas ele é joio. Eu digo, bem, você está dizendo, a Bíblia diz que não é para mexer no joio. O Senhor vai saber lidar com ele. Eu acho que precisa disciplina para alguns casos e a igreja tem essa condição. Mas nós não podemos fazer isso à base de suposições. Tem que ter evidências realmente se é joio ou se não é joio, né? E Pedro, como essa parábola ajuda o cristão a lidar com decepções causadas por escândalos e incoerências que surgem dentro do ambiente da igreja, do ambiente eclesiástico? Como é que lida com isso? Então, quando nós olhamos para a experiência da cruz, né, para o evangelho da graça de Deus, é o Senhor crucificando o nosso ego, né, as nossas vontades, nosso desejo da nossa carne. E eu acho que um dos tratamentos do Senhor é justamente esse. É deixar no meio da comunidade do trigo também o joio. Para que o trigo seja tratado e santificado e aprender a não querer sentar no trono de Deus para julgar, para sentenciar. E o Senhor Jesus ele já havia avisado que o joio e o trigo eles cresceriam juntos. Então, muitas vezes, esses escândalos que acontecem no meio denominacional, no meio da comunidade, eles realmente nos entristecem, né? Eles nos decepcionam, mas a gente não pode esquecer que eles não anulam a verdade do Evangelho. Nós devemos estar atentos à pessoa de Jesus Cristo, com os nossos olhos fixos nele, né, pastor, né, Tiago? Porque senão nós vamos nos decepcionar. Se nós olharmos para nós, para os nossos líderes, para qualquer um que caminha conosco, nós iremos nos decepcionar, porque são pessoas que precisam da graça de Deus, assim como nós. Mas quando nós olhamos para aquele que é perfeito, aquele que nos regenerou, aquele que nos salvou, aquele que nos fez morrer, aquele que nos fez ressuscitar juntamente com ele, aí sim, os nossos olhos estão no descanso do Senhor. Tem um livro sobre as parábolas do John MacArthur, em que ele diz assim, a presença dos falsos convertidos não enfraquece a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, confirma exatamente aquilo que Jesus predisse. É fato. E o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Antes de eu estar julgando os outros, eu preciso fazer um exame pessoal e ver como é que está a minha vida, como é que está o meu coração. E depois a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, preste bem atenção, para não vir a cair.
Então, o que a gente pode pensar sobre isso? A esperança do cristão não está na perfeição das pessoas, mas essa perfeição também não está nas instituições. Nossa esperança está em Cristo. O mesmo Senhor que semeia o trigo, ele também conduzirá a colheita, e nós vamos escapar desses seus olhos, nós não vamos escapar dele. Verdade. Como é que vocês veem isso aí? A lição fica que nós não devemos ser prontos em julgar. Não cabe a nós termos esse discernimento. Há sim uma advertência a se fazer a respeito de quem é responsável pelo rebanho, sobre o ensino, para que também falsos mestres não se apoderem do ensino. Sim, né? sim. Mas, mais além desse cuidado, nós temos que amar o próximo. Sim. Jesus deixou Judas até o fim, né? Deixou até a fase madura, né? Até a fase madura. E algo que eu estava pensando aqui, quando a gente fica olhando para as pessoas, né? Olhando para a denominação, olhando para a igreja onde a gente se reúne, né? O local onde a gente se reúne, a gente realmente pode se decepcionar. E eu vejo que, infelizmente, no meio da cristandade, nesse meio religioso, muitas pessoas são absurdamente apegadas à sua reunião, à sua denominação. Então, assim, você pode falar mal de Cristo para a pessoa que ela não reage, mas se você falar mal da denominação dela, ela parece um cão raivoso. E aí, quando acontece algum escândalo nessa denominação, algum líder que falha com ela, alguma coisa acontece, a pessoa abandona a sua suposta fé. Mas será que a sua fé estava no Senhor Jesus? Ou será que a sua fé estava nas pessoas? Então, é algo que a gente precisa refletir aqui. Pois é. Nós precisamos ter a consciência de que nós não somos os fiscais do Sarney. Você lembra daquela época Da inflação. da inflação, que as pessoas ficavam procurando saber quem é que estava cometendo equívocos no supermercado? Nós não somos caçadores de pecado. Nós somos pregadores do Evangelho e o Senhor vai julgar aqueles que fizerem o seu comportamento ser hipócrita. Eu queria agradecer a vocês pelo momento tão precioso de estarmos juntos. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui no Café e Fé. Obrigado, sou eu quem agradeço. Também, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero também agradecer a você que está conosco. É muita alegria que nós recebemos você aqui. Até a próxima. Recebam meu abraço de coração para coração. Lembrando que mesmo entre joio e trigo, Cristo conhece os seus e conduzirá a colheita com perfeita justiça. Aquele abraço. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi,
o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem.